O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à sua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. Queridos irmãos e irmãs, com alegria nós estamos celebrando este tempo de graça que a Igreja nos propõe, o Advento, como um período de preparação, não só para o Natal, o nascimento do Filho de Deus, segundo a nossa natureza humana, através do seio imaculado de Nossa Senhora, mas também o tempo do Advento é uma exortação que a Igreja nos propõe para que nos preparemos também para as outras vindas do Senhor. Nos preparemos para as vindas que constantemente o Senhor nos faz, através da oração, como Ele mesmo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Todas as vezes que nos reunimos para celebrar, sobretudo, a Eucaristia, nosso Senhor se faz presente através da moção do Espírito Santo, na potência do Espírito Santo, através da Eucaristia, com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas existe uma vinda que nós aguardamos, que é a segunda vinda do Senhor, que a Igreja também chama de parousia, a manifestação do Filho do Homem. O homem com H maiúsculo, pois este homem é Cristo Jesus. Como fala a própria Sagradas Escrituras, o Filho do Homem virá cheio de poder e glória, para nos levar consigo, para participarmos da sua mesma sorte, para participarmos da vida de Deus na eternidade. Então é isto que nos lembra o tempo do Advento, esta preparação para o nosso encontro definitivo com o Senhor na escatologia, no fim dos tempos. E
alguns personagens nos acompanham durante este período do Advento. E um deles, dois pelo menos, nós ouvimos hoje. Na primeira leitura, o profeta Isaías. O livro de Isaías, ele está dividido em 3 partes, que se referem a 3 períodos históricos do povo de Israel. O primeiro Isaías, antes do exílio da Babilônia, o segundo Isaías, durante o exílio da Babilônia, e o terceiro Isaías após o exílio, quando Ciro, o rei persa, derrotou Babilônia e pôde então dar anistia, liberdade para o povo de Deus. A passagem que nós ouvimos hoje é a do segundo Isaías, também chamado de livro das consolações, justamente porque Deus consola o seu povo. O próprio profeta nos diz, na primeira parte da leitura, que a dívida, ela foi saldada. Ou seja, o povo já foi perdoado, duplamente. Assim como naquele tempo era costume, quando alguém roubava, um ladrão deveria restituir 2 vezes mais. Então o povo também foi perdoado e a sua pena já foi absolvida. E agora pode retornar para a sua terra, para a Terra Santa. Mas não fará o caminho comum, contornando o deserto na Arábia. Mas agora o povo vai passar no meio do deserto, por uma estrada que será de fácil acesso, pois os vales, eles serão nivelados, as montanhas serão rebaixadas. Por isso que nós ouvimos, cantamos, preparai, aplainai, endireitai os caminhos do Senhor. O profeta se utiliza da libertação do Egito, daquele período histórico dos nossos pais, em que atravessou o deserto, saindo do Egito e caminhando em busca da terra prometida. Mas agora a terra prometida é o retorno a Jerusalém. E trazendo para a nossa realidade, a terra prometida para nós é a Jerusalém do alto, nossa mãe. É a Jerusalém celeste. É para lá que nós encaminhamos a nossa vida. Então, o profeta, ele é como esta voz que grita, que clama no deserto, exorta, conclama, para que o povo endireite, conserte os caminhos do Senhor, ou seja, se reconcilie com Deus. Paralelo a esta passagem está o evangelho de hoje. O profeta Isaías, a profecia de Isaías, se cumpre plenamente através do ministério de João Batista, o segundo personagem que eu falava no início da homilia. Isaías, no Antigo Testamento, e João Batista, como maior de todos os profetas, porque João Batista é o cumprimento do Antigo Testamento e a inauguração do Novo. Ele é o maior dos profetas, porque anuncia não só a distância, a chegada, a vinda do Messias, mas pode contemplá-lo com os seus próprios olhos. Inclusive já se torna profeta no seio de sua mãe. Quando Maria, já grávida, concebida pelo Espírito Santo, entra na casa de Isabel, a saúda, o menino começa a pular de alegria no ventre de Isabel. João Batista já exerce o seu munus, a sua função de apontar, de preparar os caminhos do Senhor. João Batista já anuncia a chegada do Salvador, a chegada do Messias. Durante todo este ano B, queridos irmãos, nós vamos ouvir o Evangelho de São Marcos. Quase todos os domingos nós vamos ouvir o Evangelho de São Marcos. E São Marcos, ele tem uma proposta, ele tem um objetivo: responder
uma pergunta fundamental: quem é Jesus? Este é o projeto do Evangelho de São Marcos, responder quem é Jesus. Ele foi escrito para os romanos, para a igreja em Roma, e, portanto, pagãos, né? Pessoas que não são adeptas ao judaísmo, pessoas que não estavam aguardando a chegada do Messias. Então, Marcos procura responder essencialmente: quem é Jesus de Nazaré? E aí nós temos dois momentos importantes do Evangelho de São Marcos. A primeira parte, o final da primeira parte do Evangelho de São Marcos, nosso Senhor se volta para os apóstolos e pergunta: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? E nós conhecemos esta passagem, a maioria de nós conhece essa passagem. Uns vão dizer que é João Batista, outros que é Elias, ou algum dos profetas. E Jesus então pergunta: e vocês? Para vocês, quem é o Filho do Homem? E Pedro então, representando os seus irmãos, o primeiro dos apóstolos, Pedro responde: tu és o Cristo. Ou seja, tu és o ungido, tu és o perfume, o bálsamo de Deus. E assim como o perfume, quando nós passamos um pouco de perfume, um pouco de essência, se difunde a essência, o perfume, então nosso Senhor também difunde, anuncia, prega, mostra, revela o rosto de Deus Pai, o coração de Deus, a essência de Deus, um Deus que é amor. Então, nesta primeira fase, nós não temos ainda a resposta sobre a essência, a substância de quem é Jesus, mas nós temos a resposta da sua função, do seu ministério, ou seja, Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido de Deus Pai. E assim, nós também, quando somos crismados, no dia da nossa crisma, nós somos ungidos na fronte, porque a exemplo de Jesus, que revela o rosto de Deus, nós também somos ungidos, nos tornamos um outro Cristo para anunciar à humanidade o verdadeiro rosto de Deus, o seu evangelho, a sua palavra, o seu ensinamento. Mas a segunda parte do Evangelho de São Marcos é quem vai responder cabalmente a pergunta do evangelista: quem é Jesus? E não será respondida por um apóstolo, não será respondido por um santo, mas esta pergunta será respondida por um pagão. Quando nosso Senhor, já morto na cruz, é ferido, é chagado pela lança do soldado, e o centurião vai responder: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Então agora nós temos a resposta completa. Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido, Jesus é o enviado. E o centurião, no final do Evangelho de São Marcos, vai dizer: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Queridos irmãos, uma coisa interessante no Evangelho de hoje é que ele começa de uma maneira incomum. Nós estamos acostumados a ouvir o sacerdote, o diácono, o proclamador do Evangelho dizer: naquele tempo, disse Jesus. E o Evangelho de hoje, ele começa de uma maneira diferente. O Evangelho diz: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por que São Marcos começa desta forma? Não é a esmo. Tem um objetivo. A palavra evangelho, ela significa boa nova. E era um termo utilizado quando se anunciava um acontecimento importante. Quando nascia, por exemplo, um novo imperador, um novo rei, uma pessoa importante. Então ali havia o anúncio do evangelho, ou seja, o anúncio de uma boa
notícia, a proclamação de uma boa notícia. E ao dizer início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, então o Evangelho começa chamando Jesus Filho de Deus e termina também com o centurião reconhecendo ele era o Filho de Deus. É porque São Marcos, de fato, tem um Evangelho, tem uma boa nova, uma boa notícia a proclamar. E quem é esta boa notícia? Quem é esta boa nova? É Jesus Cristo. Ele é a nossa boa nova. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para trazer a mensagem, que veio para nos trazer uma palavra de esperança, que veio para acalentar-nos, que veio para nos trazer a salvação, que veio para nos trazer a salvação. Esta é a boa nova anunciada, trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como o Senhor foi um evangelho, uma boa notícia para todos nós, nós também somos chamados a ser um evangelho, uma boa notícia para os nossos irmãos, usando da nossa boca, da nossa língua, para proclamar as maravilhas do Senhor. Infelizmente, às vezes, deixamos de ser um evangelho. Quando falamos coisas que não edificam, quando pronunciamos palavras que ao invés de construir, destroem. Somos chamados a ser um evangelho hoje, uma boa notícia. Não existe novidade nenhuma dizer que o outro é pecador. Nós sabemos que somos pecadores. Nós sabemos que somos limitados. Nós temos ciência das nossas fraquezas. É muito mais interessante que nós sejamos um evangelho e não uma palavra que destrói, que desanima. Que nós sejamos evangelho para dizer até mesmo aquele que está no pecado, nas trevas, que nós temos uma palavra, um evangelho, uma boa notícia, que Deus é amor, que Deus o ama e que o deseja libertar, que o deseja salvar, que a vida com o Senhor, ela é muito mais feliz. A vida com Deus nos traz a felicidade, não a que o mundo nos oferece, não é qualquer felicidade, mas é a felicidade do alto. Peçamos, amados irmãos e irmãs, nesta Eucaristia, a graça de prepararmos bem o nosso coração, não somente para este Natal, para a recordação do nascimento do menino Deus, mas sobretudo para o nosso encontro definitivo com o Senhor. Quando todos nós estivermos unidos, juntos em comunhão, na casa do Pai, contemplando a face de Deus, celebrando a liturgia celestial. Assim seja. Amém.